Comandante-Geral da PRM apresenta sua experiência no combate ao crime em forma de livro. Residentes de Xiango bloqueiam a estrada circular de Maputo e exigem colocação de passagem aérea para peões. Cerca de 3.600 pessoas já morreram na Nigéria desde 2016 no conflito entre pastores de gado e fazendeiros. Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal. O Conselho Constitucional chumbou o recurso apresentado pela Renamo, no qual o partido pedia a anulação dos resultados das eleições repetidas em Marromeu. No recurso interposto ao Conselho Constitucional, a Renamo pedia a declaração de nulidade dos resultados eleitorais das 7 mesas, a reposição dos dados reais das mesmas mesas na posse do partido, a punição dos presidentes prevaricadores da lei eleitoral em Marromeu e a verificação da autenticidade das assinaturas constantes da ata e do edital do apuramento intermédio. Em acórdão de 10 de dezembro, os juízes do Conselho Constitucional decidiram chumbar o pedido da Renamo, justificando que o requerente não observou o princípio de impugnação prévia e as regras de admissão do recurso. Por outras palavras, o Conselho Constitucional diz que a Renamo não contestou os resultados obtidos dos apuramentos parciais realizados nas mesas da Assembleia de Voto. Aliás, esse foi o motivo que levou o Tribunal Judicial do Distrito de Marromeu a indeferir liminarmente o recurso contencioso da Renamo sobre o apuramento intermédio realizado pela Comissão Distrital de Eleições de Marromeu. Mas sobre este ponto, a Renamo explicou no recurso ao Conselho Constitucional que os presidentes das mesas de votação, após lançarem dados falsos nas atas e nos editais, desapareceram sem deixar espaço para que os delegados apresentassem as reclamações. O Conselho Constitucional diz ainda que a Renamo devia recorrer dos dados obtidos do apuramento geral feito pela Comissão Nacional de Eleições. Entretanto, o recurso da Renamo reporta fatos ocorridos durante os apuramentos parciais e intermédio. Em todo o processo eleitoral, o Conselho Constitucional chumbou todos os recursos interpostos pelos partidos da oposição. Residentes da zona de Xiango bloquearam na manhã desta segunda-feira a estrada circular de Maputo para exigir a colocação de uma passagem aérea para peões. Foram cerca de 2 horas em que o trânsito ficou parcialmente interrompido. Tudo porque os moradores da zona de Xiango decidiram bloquear a estrada circular de Maputo. Os moradores protestam contra os atropelamentos frequentes na zona e que tem resultado em mortes. A minha filha foi atropelada aqui. Além disso, agora que estou a falar aqui, a minha vizinha está aí, com gesso na perna, nem consegue andar, está ali. Foi atropelado aqui nesse circular. E carros aqui, quando passa, bate a pessoa e não param, vai. E assim hoje que amanhecemos, vir aqui se reunir, pôr pedra aqui. É por isso que nós aqui, vale a pena nós morrer, nós todos. Aqui Mapulene, vale a pena nós morrer, acabar. Para essas caras andarem bem. Está vendo? Porque a pessoa deixou, essa senhora deixou 4 filhos. Quem é que vai sustentar aquelas crianças aí? Quem é? Estava trabalhando para os filhos deles, já morreu. Nós estamos a sofrer, já cansamos de sofrer. Queremos isso aí. Porque também essas estradas aqui, só fizeram estrada, deixaram. A circulação de viaturas só foi normalizada quando um contingente da Polícia de Proteção chegou ao local para dispersar os manifestantes e retirar as barricadas na estrada. A governadora da cidade de Maputo considera legítima a queixa dos moradores da zona de Xiango, mas critica a forma como o protesto foi feito. 5 meses depois de inaugurar a ponte pedonal junto à escola primária de Xiango, a governadora da cidade de Maputo volta a ser confrontada com um novo pedido de uma passagem aérea para peões na estrada circular. O motivo é o mesmo, é evitar o atropelamento de peões. E Yolanda Cintura diz que a reclamação dos moradores de Xiango é legítima.
mas repudia o bloqueio da estrada como forma de protesto. A reclamação é justa, só a observação que é a forma como é feita a reclamação. Portanto, temos que continuar a trabalhar para não colocar em risco tanto outros automobilistas que eventualmente venham a circular normalmente. Agora, a resposta em termos de semáforo ou outra infraestrutura não iria por ali, portanto vamos continuar a trabalhar na fiscalização para regular aquilo que é a velocidade que tanto os nossos automobilistas têm tanto atingido. A governadora da capital falava após visitar instituições de saúde para avaliar a implementação do plano quinquenal e os preparativos para a quadra festiva. O setor da saúde é um dos setores prioritários. Uma das questões foi o reforço das equipas, portanto garantir que as equipas estejam em prontidão, e temos profissionais tanto de todas as categorias, médicos, enfermeiros, portanto que estarão em prontidão, que é para atender qualquer situação ao nível tanto desta solicitação da quadra festiva. Portanto, está-se a fazer o trabalho com vários outros parceiros e a sociedade civil, que é para as campanhas de doação de sangue, e temos algumas respostas. Portanto, a comunidade hindu é uma delas, tanto que tem estado a fazer um grande trabalho. E outro. O Hospital Geral José Macamo, o Hospital Psiquiátrico de Inflén e o Armazém de Medicamentos são algumas das instituições visitadas. Os médicos nacionais vindos das províncias para a especialização em Maputo já têm acomodação garantida, fruto da inauguração hoje de um novo edifício com 36 apartamentos na cidade de Maputo. Situado de frente do Banco de Socorros do Hospital Central de Maputo, o edifício de 6 pisos possui 36 apartamentos tipo 2, destinados a técnicos de saúde e médicos, vindos de diversas províncias do país para especialização na cidade de Maputo. Construído em 12 meses, fruto do investimento de $5 milhões da China, o edifício foi inaugurado esta segunda-feira pela Ministra da Saúde, Nazira Abdullah, que destacou os recursos que a existência dos apartamentos vai permitir poupar. Com esta conquista, o nosso governo irá economizar parte dos recursos que atualmente são despendidos em aluguer da habitação, permitindo deste modo investir em outras áreas essenciais para o Serviço Nacional de Saúde. Estamos cientes que continuamos aquém das necessidades de habitação para todos os funcionários da saúde. Esperamos continuar a buscar mais parcerias de forma a minimizarmos este problema, reiterando por essa via o nosso compromisso em continuarmos a trabalhar para a melhoria da qualidade das condições de vida dos cuidados da nossa saúde. O embaixador da China lembrou que a saúde é uma das principais prioridades da cooperação entre os dois países. A saúde tem sido uma das áreas prioritárias da cooperação entre Moçambique e China. A cooperação bilateral nessa área tem desenvolvido muito e conseguido resultados notáveis. Este projeto ocupa uma área de 1.120 metros quadrados, cuja superfície de construção é de 3.624 metros quadrados. Na mesma cerimônia, foi reconhecido o papel da equipa de médicos chineses que acaba de terminar a sua missão no país. Assim, foi assinado 6 pessoas morreram por descargas atmosféricas na província da Zambésia. Os casos deram-se nos distritos de Murumbala, Mulumbo e o último caso ocorreu no distrito de Maganja da Costa. Atmosféricas estão a fazer vítimas humanas na província da Zambésia, centro de Moçambique. Em menos de 2 semanas, a província registrou 6 mortos por descargas elétricas atmosféricas. O primeiro caso deu-se no distrito de Murumbala, quando 2 indivíduos da mesma família, pai e filho, encontravam-se no seu quintal, a quando desta intempérie, e acabou vitimando estes 2 indivíduos. Portanto, outro caso inerente a esta situação verificou-se no distrito de Mulumbo, onde 3 indivíduos que encontravam-se no pátio de uma igreja, neste caso o pai, e a sua esposa e o filho de 4 anos de idade, acabaram 3 perdendo a vida. Portanto, neste último caso registramos
registramos um caso idêntico, onde acabou por vitimar mais uma pessoa, totalizando 6 indivíduos em uma semana mortos por descarga elétrica atmosférica. As autoridades apelam às comunidades a tomarem medidas de precaução nesta fase em que há ocorrência de descargas atmosféricas ao nível da província. Evitar estar próximo de objetos metálicos, evitar contacto com água e não ficar debaixo de árvores são tidas como algumas medidas. A polícia em Nampula está preocupada em identificar possíveis envolvidos nos ataques de Cabo Delgado. O posicionamento foi apresentado na abertura do 23º Conselho Coordenador Provincial. Dias, todas as subunidades da polícia e outras instituições subordinadas ao Ministério do Interior estarão reunidas no 23º Conselho Coordenador Provincial em Nampula para, dentre vários assuntos, analisar o grau de cumprimento das operações no período de janeiro a setembro deste ano, bem como afinar a prontidão para o período da quadra festiva. O evento acontece no calor da instabilidade em alguns distritos da vizinha província de Cabo Delgado, facto que merece especial atenção dos homens da lei e ordem, pois Nampula é considerado um ponto de recrutamento das redes criminais. Constitui desafios presentes do Comando Provincial o combate aos crimes hediondos, violação de mulheres, à corrupção, proteção dos pleitos eleitorais, prevenção dos afogamentos, queimadas descontroladas, controle da circulação de estrangeiros ilegais e o seu mapeamento, expansão do programa de emissão gratuita dos BIs e identificação dos indivíduos ligados aos grupos de malfeitores que aterrorizam as populações em alguns distritos da província vizinha de Cabo Delgado. Nos primeiros 9 meses do presente ano, a PRM registrou em Nampula 596 casos criminais, 84 acidentes de viação, que resultaram em 104 óbitos. O governador Vítor Borges quer mais atenção nesta quadra festiva. Importa referir que o índice da sinistralidade rodoviária nas estradas desta província, apesar da sua redução, continua a tirar vidas humanas, o que ainda é preocupante. Queremos ver menos pessoas a morrer nas nossas estradas. Assim, instamos que na avaliação a ser feita durante este Conselho se identifiquem os locais de maior sinistralidade rodoviária e, em coordenação com outras entidades, se tracem planos concretos de intervenção, de educação dos automobilistas e peões, visto que a causa primária dos acidentes de viação é o comportamento humano. O 23º Conselho Coordenador da PRM em Nampula conta igualmente com a presença de magistrados do Ministério Público. Cerca de 700 empresas moçambicanas de construção civil poderão encerrar as portas já no próximo ano. Falta de obras e atrasos nos pagamentos por parte do governo são algumas das principais causas. O exercício econômico de 2018 fechou e o setor de construção civil não guarda grandes recordações. Em entrevista exclusiva à STV, o presidente da Federação Moçambicana de Empreiteiros, Manuel Pereira, revelou o cenário das construtoras moçambicanas. Vários empreiteiros sem pagar salários aos trabalhadores, vários empreiteiros que estão, portanto, com uma certa reserva que eles tinham, estão a suportar a empresa para que não fechem. Portanto, o ano em si não foi nada bom. Concorrência chinesa. Todos nós temos conhecimento que portanto, o Estado lançou algumas obras, mas foi obras dirigidas para os chineses que a nossa camada empresarial não tem acesso, uma vez que os chineses é que financiam e são eles que fazem as obras. Portanto, uma coisa é certa, o Estado moçambicano deveria ter a noção que quando essas empresas são contratadas, deveria partilhar os seus trabalhos com as empresas nacionais. Falência das empresas. Para cima de 700 empresas poderão fechar as portas se o próximo ano não digamos,
não for portanto, capaz para adjudicar obras, se o próximo ano não tivermos negócio para essas pequenas e médias e grandes empresas, com certeza que elas não podem estar a suportar salários, impostos, e tenho a certeza que muitas delas já não estão a pagar impostos nem segurança social porque não têm capacidade. Dívida do governo com as construtoras. Alguma parte já começaram a resolver. Tivemos várias reuniões com alguém, portanto, responsáveis do governo. Tivemos reunião com o Sr. Ministro das Finanças e ele prontificou-se que até ao final do ano iria resolver, digamos, 80% dessas dívidas. Para breve, inicia a construção de cerca de 35 mil casas para jovens em todo o país, cujas obras deverão ser adjudicadas, na sua maioria, a empreiteiros moçambicanos. Infraestruturas e corpo docente continuam a ser os principais desafios do ensino superior em Moçambique. A informação foi avançada hoje durante a 4ª reunião do Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade. Estão registradas em Moçambique 52 instituições do ensino superior, das quais 48 estão em funcionamento. Em 2017, cerca de 59% dos cursos avaliados não foram acreditados pelo Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade. Entretanto, o organismo entende que as instituições de ensino superior já usam as avaliações feitas para melhorar o seu desempenho. Infraestruturas, corpo docente, pesquisa, como sendo indicadores que se revelam problemáticos para as instituições de ensino superior, mas que estão a melhorar. Depois da autoavaliação, as instituições de ensino superior elaboram um plano de melhorias. Mas, de acordo com o Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade, a falta de recursos dificulta a implementação. Melhorias de infraestruturas precisam de grande investimento, melhorias na formação do corpo docente precisa de tempo, mesmo que haja bolsa de estudo, porque o governo fornece bolsa de estudo para o corpo docente, mas precisa de tempo. Estas informações foram partilhadas no decurso da 4ª reunião do Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade, que tem a duração de 2 dias. O evento realiza-se sob o lema Promovendo a Qualidade do Ensino Superior em Moçambique para a persecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Contou cerca de 480 milhões de meticais a Moçambique no âmbito de um contrato-programa destinado a financiar o projeto de aperfeiçoamento do modelo de formação profissional no país. O valor destina-se à capacitação de formadores, compra de equipamentos e reabilitação de infraestruturas. Com duração de 4 anos, o projeto de aperfeiçoamento do modelo de formação profissional inclui a reestruturação de 3 centros de formação profissional nas províncias de Maputo, Zambésia e Nampula. Além da componente infraestruturas, o projeto inclui a formação de técnicos que irão trabalhar nos centros de formação profissional. Em termos de formação de formadores, nós temos 4 áreas em que nós mandamos os nossos técnicos para o Brasil para a formação, para eles serem replicadores da formação profissional nessas áreas. Portanto, estamos a falar de uma coisa que tem a ver com meta anual e a outra coisa que tem a ver com o projeto. Este projeto vai até 2021. Estamos a falar que este projeto tem um investimento global de cerca de 8 milhões de dólares. E todas as atividades estão lá incorporadas. Financiador do projeto, o governo japonês mostrou-se satisfeito com os resultados até aqui alcançados e promete continuar a apoiar Moçambique. Então, nossa JICA, a Agência de Cooperação Internacional do Japão, trabalha com o IPRAC para o projeto. E agora sim, hoje temos a comitê de conjunto para reportar com 18 estudantes. Eles foram ao Brasil por 4 meses. Eles trabalham, aprenderam de mecânico de auto ou de processador de comidas. O projeto termina em junho de 2021 e tem como áreas prioritárias de formação a construção civil, refrigeração e climatização e canalização.
Saímos a esta altura para uma curta pausa. O Jornal da Noite volta dentro de instantes com mais informação. Até já. Muito boa noite. Uma vez mais estamos de volta à informação no jornal. O Ministério dos Recursos Minerais e Energia assinou hoje um acordo de concessão com a empresa central solar Metoro para a produção de energia solar em Metoro, na província de Cabo Delgado. O arranque do projeto está previsto para o próximo ano. Mais uma fonte de energia renovável e alternativa à hidroelétrica de Caorabassa. A central solar Metoro, a ser implantada na província de Cabo Delgado, deverá produzir 41 megawatts de energia, quantidade destinada à economia local. No ato da assinatura do acordo de concessão entre o Ministério dos Recursos Minerais e Energia e a empresa central solar Metoro, o ministro disse que este é mais um passo rumo ao uso de energias renováveis no país. Moçambique é um país que historicamente tem como fonte primária de fornecimento de energia hídrica e o governo tem estado a promover a diversificação da matriz energética. E nos últimos 5 anos vimos a entrada em funcionamento de 4 projetos que têm como base o gás natural produzido em Pande. A central surge de uma parceria entre a Eletricidade de Moçambique e a empresa francesa Neon, sendo que a sua instalação vai custar 59 milhões de dólares. As empresas parceiras acreditam que com a central será respondida à necessidade de provimento de energia para o norte do país. O caminho para o fecho financeiro ainda é longo e árduo e contamos com todo o suporte do MIREM e da EDM para alcançar esse objetivo no primeiro semestre de 2019. A assinatura do Power Purchase Agreement, o contrato de venda de energia com a EDM, é a próxima etapa e logo depois o fecho financeiro. A EDM está comprometida em fazer o aproveitamento do potencial solar de Moçambique e na garantia da estabilidade da rede elétrica e na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. A fase de instalação da central solar de Metoro vai durar 9 meses e espera-se que a mesma venha a ter pelo menos 25 anos de vida útil. Vamos olhar o mundo. Cerca de 3.600 pessoas já morreram na Nigéria desde 2016 no conflito entre pastores de gado e fazendeiros. Diferenças étnico-religiosas e busca de terra fértil são as principais causas dos confrontos. De acordo com o relatório da Amnistia Internacional publicado esta segunda-feira, os conflitos violentos entre pastores de gado e fazendeiros na Nigéria já provocaram cerca de 3.600 mortos desde 2016. Ao todo, foram realizados 310 ataques, sendo que 57% aconteceram este ano. De acordo com o estudo do grupo sobre crises internacionais, os conflitos entre fazendeiros e pastores matam 6 vezes mais que a guerra contra Boko Haram. O governo do presidente Muhammadu Buhari tem sido acusado de nada fazer para levar à justiça os pastores de gado, que muitas vezes atacam os fazendeiros para se apropriar das terras férteis. Maior parte dos pastores de gado são da mesma etnia do presidente Buhari. Além disso, muitos pastores são muçulmanos e os fazendeiros são cristãos. Receia-se que os conflitos prejudiquem o processo eleitoral nos próximos meses. O governo saudita condena as sanções impostas pelo Senado norte-americano sobre a guerra no Iêmen e a morte do jornalista Jamal Khashoggi. A Arábia Saudita receia que estas sanções coloquem em crise as relações entre os dois países. Após o Senado norte-americano ter aprovado resoluções contra o regime de Riad, o governo saudita manifestou esta segunda-feira o seu desagrado. A Arábia Saudita condena a posição tomada pelo Senado, alegando que todas as decisões carecem de fundamento e poderão colocar em risco as boas relações entre os dois países. O Senado norte-americano concluiu que o príncipe herdeiro saudita Bin Salman é, de facto, responsável pela morte do jornalista Jamal Khashoggi, crítico ao regime saudita. O Senado apela ao governo da Arábia Saudita a tomar medidas apropriadas sobre o caso e pede ao presidente Donald Trump que retire as forças armadas norte-americanas na guerra civil do Iêmen. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita têm apoiado militarmente o governo do Iêmen
contra as forças rebeldes sustentadas pelo Irão. Eduardo Bolsonaro, deputado e filho do presidente eleito do Brasil, sugere a restauração da pena de morte para homicídios premeditados. Entretanto, Jair Bolsonaro já reprovou a ideia. Em entrevista ao jornal O Globo, Eduardo Bolsonaro, deputado de 34 anos e filho do presidente eleito Jair Bolsonaro, defendeu a realização de um referendo sobre o restabelecimento da pena de morte no Brasil. Para certos tipos de crime, como homicídio premeditados, deve existir uma punição à altura. Se a pessoa tem consciência do que fez, acho que deveria ser uma medida a ser submetida a um referendo. Entretanto, o seu pai, Jair Bolsonaro, que toma posse no dia 1 de janeiro, rejeitou a ideia, tendo escrito no seu Twitter que o assunto de pena de morte não faz parte da sua campanha e não está prevista na Constituição. Com a subida de Bolsonaro ao poder, são muitos brasileiros que receiam que o país possa voltar à ditadura militar. Brasil aboliu a pena de morte em 1988, após 10 anos de ditadura militar. Volta ao país para olhar para uma das notícias que faz manchete esta edição do jornal. O comandante-geral da PRM estreou-se em livro esta tarde, intitulado As Marcas de um Crime que Nunca se Apagam das Memórias. A obra de Bernardino Rafael foi prefaciada pelo Presidente da República e foi apresentada ao público no pavilhão do Machaquene, na cidade de Maputo. 3.000 pessoas no pavilhão do Clube de Desportos da Machaquene. Objetivo: acompanhar a apresentação de As Marcas de um Crime que Nunca se Apagam das Memórias, do general Bernardino Rafael. O livro, com 268 páginas, constituído por 9 capítulos, foi escrito ao longo dos últimos 24 anos e retrata diferentes realidades e contextos, sempre esperando-se encontrar um antídoto do crime, conforme assume o Presidente da República, autor do prefácio. Porque esta é uma obra que vai ajudar a nós para compreender como as coisas ocorrem e depois que soluções encontraram no momento, vai educar as gerações, como por exemplo este sobrinho que participou no assassinato do próprio seu tio. E acredito que este pontapé de saída vai ajudar a compreender como que o livro tem que ser formatado e, sobretudo, a libertar mais informações que nos possam ser úteis. A par do chefe de Estado, estiveram vários agentes da PRM e 2 apresentadores de As Marcas de um Crime que Nunca se Apagam das Memórias, nomeadamente Marcelino Lipola e Hélio Filimon. Bernardino Rafael, na sua primeira obra de 268 páginas, com 9 capítulos, com mais de 50 textos da sua autoria vividos ao longo de parte da sua carreira policial, fala de forma específica de casos de assalto à mão armada, roubos, furtos, crimes passionais, homenagem aos colegas e cidadãos comuns, combate ao roubo de gado, violência sexual, maus tratos com que passam algumas empregadas domésticas nas mãos de patrões desonestos, assassinatos no seio das famílias moçambicanas. Os diferentes tipos de textos, literários e não literários, presentes na obra, sob forma de narrativa, texto descritivo, texto expositivo, relatório e questionário de inquérito, concretizam as variadas formas sensoriais de olhar, cheirar, ouvir, sentir e perceber as realidades com base em inferência, introspeção e intuição, técnicas metodológicas reconhecidas para obter resultados fiáveis. Referindo-se às peripécias por que passou durante a escrita do livro, Bernardino Rafael destacou alguns momentos cruciais, decisivos nesse percurso que já levam 4 décadas depois da formação em Matalane. A obra contém 9 capítulos, com 50 histórias
todas elas, maior parte vivido por mim, na província de Gaza, onde parte de carreira profissional passei lá. Vem ali a convivência que tive muito próximo com as ocorrências criminais, das quais algumas ocorrências me deixaram cair as lágrimas. E bem em jeito de conforto, o comandante-geral da PRM fez um tributo público a algumas famílias vítimas do crime. A minha obra tem uma página de homenagens. São os crimes que mais me chocaram, dentre tantos os crimes. Este retrata o então presidente do Conselho Municipal da cidade de Xai-Xai, Fakir Bay, assassinado e vítima do crime. Lembro-me com muita mágoa, pois que tivemos longas bichas para poder eleger o nosso edil e o crime lhe levou. Bernardino Rafael nasceu a 16 de junho de 1960 em Moeda. É mestre em Ciências Jurídicas Público-Forense pelo Instituto Superior de Ciências e Tecnologia Alberto Chipande. Bernardino Rafael ascendeu ao cargo de comandante-geral da PRM a 26 de outubro de 2017. As marcas de um crime que nunca se apagam das memórias, inclui monografia para a obtenção do grau de licenciatura. Estamos à porta de mais um intervalo. As temperaturas voltam a subir amanhã para parte da região sul do país, com a cidade de Maputo a registrar 39 graus de máxima e 23 de mínima. 37 graus de máxima para Xai-Xai e 23 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 32 graus e uma mínima de 25. No centro do país, 32 graus de máxima para Tete e 25 de mínima, 32 de máxima também para Chimoio e 20 de mínima, 32 de máxima ainda na Beira e 25 de mínima. Climane terá uma máxima de 31 graus e uma mínima de 25. Já no norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 25 graus e uma mínima de 16, 31 de máxima em Pemba e 25 de mínima. Nampula, 32 de máxima e 22 de mínima. Até já. Bem-vindos de volta ao jornal, agora para olhar para o desporto. Os jogadores que disputam o Moçambola continuam a dividir espaços com novos talentos nos torneios dos bairros. Os desportistas condenam esta prática e assumem que estes jogadores não trazem nenhuma mais-valia às equipas dos bairros. Talento, muito talento nos pés e nas mãos. Muita classe que sai nos jogos dos bairros. Aliás, o talento é a tônica vivida nos torneios realizados nos meses de novembro e dezembro em vários bairros da cidade de Maputo. São torneios com o mesmo propósito. Ajuda a divertir a população, entreter os jovens, tirando-os da zona da criminalidade, de mais práticas sociais. Vejamos só o nome da própria competição, os vendidos de serviços. Mas mais do que congregar jovens na luta contra o mal, é aqui onde se busca o talento que depois brilha nos principais clubes e campeonatos do país. Quando eu estava no Macuaco em 2016, tirei 2 jogadores daqui do torneio. Em 2017 tirei 4 jogadores. No ano passado, para esta época, dizia para o 1º de maio, tirei 2 jogadores deste torneio. E deste torneio, por exemplo, disputado no campo 7 de abril, 5 talentos terão a oportunidade de se exibir num clube de Moçambola. Acabamos aproveitando aquilo que são os jogadores que não têm tido espaço. E agora também tenho na minha lista, no meu bloco de notas, alguns jogadores que possa tirar daqui. Acredito que tenho 6 que vão fazer pré-época comigo. Vai depender daquilo que vai ser a prestação deles para poderem ficar na equipa que eu vou trabalhar com ela no próximo ano. Entretanto, há jogadores do Moçambola que continuam a disputar os torneios dos bairros. Não só é condenável, como também não são uma mais-valia. Aqueles jogadores que estão lá no Moçambola, quando vêm para cá, nem chegam a ser mais acréscimos, porque aqui no bairro tem muitos mais talentos. Fato curioso é que estes torneios arrastam mais público do que os próprios jogos de Moçambola. Um aspecto para merecer reflexão.
Schalke 04, Manchester City, Tottenham, Borussia Dortmund e Liverpool, Bayern de Munique são os destaques dos oitavos de final da Liga dos Campeões Europeus em futebol, realizado o sorteio esta segunda-feira em Paris, na França. O Futebol Clube de Porto terá um jogo acessível diante da Roma da Itália. É, na verdade, um confronto entre Inglaterra e Alemanha que será visto e vivido nos oitavos de final da Liga Milionária Europeia em fevereiro e março de 2019. Dois atuais líderes dos respectivos campeonatos e com jogadores de renome vão medir forças entre si. Liverpool e Bayern de Munique é o jogo de destaque desta fase da Liga dos Campeões. Outros 12 embates que envolvem ingleses e alemães são os seguintes: Tottenham e Borussia de Dortmund, e Schalke 04 e Manchester City. Por outro lado, o internacional português Cristiano Ronaldo irá regressar a Madrid para defrontar o Atlético em mais uma partida dos oitavos de final. O sorteio da Liga dos Campeões Europeus tem o seguinte emparelhamento: Schalke 04, Manchester City, Atlético de Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Tottenham, Borussia de Dortmund, Lyon, Barcelona, AS Roma, Futebol Clube de Porto, Ajax de Amsterdã, Real Madrid e Liverpool, Bayern de Munique. A primeira mão dos oitavos de final tem lugar entre 12 e 13 e 19 e 20 de fevereiro, e a segunda mão entre 5 e 6 e 12 e 13 de março de 2019. Já para a Liga Europa, o Sporting vai à Espanha e o Benfica vai à Turquia. Este o sorteio: a Vitória Plzeň, Dinamo de Zagreb, a Clube Brugge, Salzburg, Rapid de Viena, Inter de Milão, Slavia de Praga, Genk, Krasnodar, Bayer Leverkusen, Zurich, Nápoles, Malmö, Chelsea, Shakhtar Donetsk, Eintracht Frankfurt, Celtic, Valência, Rennes, Real Betis, Olympiacos, Dinamo de Kiev, Lazio, Sevilha, Fenerbahçe, Zenit, Sporting, Villarreal, Arsenal, Bate Borisov e Galatasaray, Benfica. A primeira mão dos 16 avos de final estão agendados para 12 e 14 de fevereiro e a segunda mão para 20 e 21 do mesmo mês de 2019. Está a completa a informação no Jornal da Noite. Mais notícias para acompanhar no Noite Informativa a partir das 9 da noite. Até lá.